O MTCS TV está no ar e no programa de hoje vamos de Além do ABC com diversos assuntos educativos e que pretendem descomplicar o seu aprendizado. Para começar, a Marina preparou um conteúdo sobre classificação das palavras. Confira! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou Marina e hoje nós vamos conversar sobre a classificação das palavras em relação à quantidade de sílabas. Vamos lá? Então, pessoal, as palavras elas podem receber diferentes classificações dependendo da quantidade de sílabas contidas em uma palavra. Para a gente entender e classificar as palavras em relação à quantidade de sílabas, vamos entender primeiramente o que é uma sílaba. Sílaba, pessoal, é a parte da palavra, é um fonema, é um grupo de sons. Quando a gente fala pausadamente uma palavra, toda vez que a gente abre a boca para pronunciar uma parte da palavra, essa é a sílaba. Vamos fazer o movimento de falar pausadamente uma palavra para identificar quantas sílabas ela tem. Por exemplo, a palavra batata. Falando pausadamente, nós conseguimos identificar que nós abrimos a boca para pronunciar essa palavra 3 vezes, ou seja, ela tem 3 sílabas. Quando nós falamos a palavra bala, quantas sílabas tem? Vamos lá? Bala. Nós identificamos 2 sílabas. Então, a partir das sílabas, da quantidade de sílabas, nós vamos conseguir classificar as palavras. Vamos lá? Vamos ver agora a classificação de cada uma delas. As palavras podem ser classificadas, então, em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. O primeiro exemplo, as palavras monossílabas são aquelas que são compostas por uma sílaba. Por exemplo, a palavra rim, a palavra não, a palavra mão e a palavra mar. Essas palavras, elas não se separam. Nós emitimos apenas um som ao pronunciá-las. Sol, mar, não, pão, mão. Esses são alguns exemplos de palavras monossílabas. Vamos ver a classificação das palavras em dissílabas. Dissílabas, podemos classificar as palavras que têm 2 sílabas. Por exemplo, a palavra bala, ela tem 2 sílabas, assim como a palavra mala tem 2 sílabas. Então, a sua classificação é de acordo com a quantidade. As palavras trissílabas são aquelas compostas por 3 sílabas. Por exemplo, a palavra salada. Nessa palavra há 3 sílabas. Então, a sua classificação é trissílaba. E as palavras polissílabas, que são aquelas formadas por 4 ou mais sílabas. Por exemplo, a palavra borboleta, borboleta, é formada por 4 sílabas. E a palavra adormecida, vamos ver quantas sílabas ela tem? Adormecida é uma palavra com 5 sílabas. Então essas 2 palavras, elas estão dentro da classificação de polissílabas. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Conseguiram identificar as sílabas de uma palavra? E conseguiram classificar as palavras em relação à quantidade de sílabas de cada uma? Eu espero que sim, espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo Além do ABC, com muito mais dicas. Tchau! Aposto que você já está craque na classificação das palavras. Agora você vai aprender um pouco sobre o estado líquido e sólido e em seguida vai ficar por dentro das equações numéricas. Vem aí o Além do ABC. Olá!
Olá, me chamo Adriana Megumi e sou professora do Laboratório de Ciências do Sesc Escola. Você já viu um líquido que quer ser sólido? Vamos fazer esse experimento juntos? Para esse experimento, você irá precisar dos seguintes materiais: uma colher, um recipiente, amido de milho, água e, se você tiver, corante alimentício. Para fazer o nosso fluido é muito fácil. Você irá colocar um pouco de amido de milho no seu recipiente. Pingar algumas gotinhas do corante na sua água. E acrescentar aos poucos a água no amido de milho. No início, a sua mistura parece que não irá dar certo, mas assim que ela adquirir consistência de massa de bolo ou leite condensado, ela está pronta. Se ela ficar muito líquida, acrescente um pouco mais de amido de milho. E se ela ficar muito dura, acrescente um pouco mais de água. Vamos testar nosso experimento? Quando eu bater com força na minha mistura, o que será que vai acontecer? Vamos ver? Quando eu tento inserir a nossa colher com força, ela não afunda. Olhem só. Mas quando eu coloco a colher sem nenhuma força, a nossa mistura, ela fica líquida. Por que que isso acontece? Por que que quando eu tento colocar a colher utilizando força, ela não afunda, e quando eu tento colocar a colher levemente, ela afunda e essa mistura parece um líquido? Essa mistura que nós fizemos, ela é um fluido. E é um fluido não newtoniano. Os fluidos não newtonianos, eles agem dessa forma. Quando a gente coloca pressão nele, ele tem consistência sólida. Mas quando nós retiramos a pressão dele, ele fica com uma consistência mais líquida. Espero que vocês tenham gostado do nosso experimento, o sólido que quer ser líquido. Acompanhe a nossa programação nas nossas redes sociais. Tchau! Olá, eu sou a professora Renata Wenning, professora de matemática do Sesc Escola. Hoje conversaremos um pouquinho sobre matemática. Sempre que temos alguma situação, seja um problema ou alguma pergunta, a gente pode reescrevê-lo com assuntos matemáticos, com conceitos matemáticos. E um desses conceitos é a equação. Então, temos uma situação, problema, e buscamos resposta para esta situação. Podemos escrever alguns problemas em forma de equações. Veja um exemplo. Olha o seguinte texto. Aqui jaz o matemático que passou 1/6 da sua vida como menino, 1/12 da sua vida como rapaz, depois viveu 1/7 da sua vida antes de se casar. 5 anos após, nasceu seu filho, com quem conviveu metade da sua vida. Depois da morte de seu filho, sofreu mais 4 anos antes de morrer.
Esse é um texto poético sobre Diofanto de Alexandria. Diofanto de Alexandria viveu por 84 anos. É isso que diz aquele texto. A gente transformou uma história, um texto, uma situação, problema em assunto matemático. Traduzimos aquela história em um número. Quanto tempo Diofanto viveu? Apesar dos gregos, em sua grande maioria, se dedicarem aos estudos da geometria, Diofanto estudou sobre equações. Você já pensou se pudéssemos usar equações para corrigir algum problema de saúde? Imagine só, se conseguíssemos escrever o código de DNA como equações, de tal maneira que se tivesse algum erro nesse código e a gente conseguisse corrigir, assim como buscamos respostas para as equações? Então, existe um grupo de pesquisadores da Unicamp e da USP que se uniram pensando nisso. Recentemente, publicaram na revista FAPESP os artigos sobre esses estudos. Então, eles começaram os estudos com a análise do código genético de uma batata doce e perceberam que, através da escrita, códigos corretores de erros, ECC. Tá ligado? Posso ir? Tá tudo ligado isso? Seguirá corrigir de gravação. Não, meu Deus. Ah, gente, eu tô muito nervosa. Calma, vai dar tudo certo. Olha, eu vou explicar pra você. Imagina que você é meu aluno. Eu vou fingir que essa câmera não existe. Esses cientistas, então, perceberam que o código genético, quando foi analisado, foi reescrito em formas de equações, se comporta como os meios de comunicação digitais, esses ECCs. Sabe aqueles erros que aparecem quando dá algum comando errado? E você pode corrigir? Ele limita, permite que você pode corrigir? Então, isso acontece nessa descrição do DNA. Ou seja, usaram equações, descreveram um DNA através de equações, de tal forma que esse DNA se comporta como esses ICCs, ou seja, quando tem um comando errado, um comando que não deu certo, que não foi programado, ele indica. Indicando isso, é o X, é o pulo do gato. É aí que agora estão concentrados os esforços desses cientistas brasileiros na busca de uma possível correção, de uma possível resposta para esta equação. Desta forma, então, abre-se uma esperança de que a medicina brasileira, então, pode desenvolver medicamentos, pode desenvolver curas para doenças como a diabetes, por exemplo. Porque se há um erro no código genético, se tem como descrever isso matematicamente através de equações, então existe uma grande chance de corrigir. Nós vamos para o intervalo comercial. Enquanto isso, acesse as nossas redes sociais e conta pra gente o que está achando do programa de hoje. O endereço está aqui na tela. Estamos de volta. E o que você sabe sobre amor platônico? O professor Júlio vai contar pra gente o que é amor platônico na perspectiva do filósofo Platão. E logo em seguida você vai aprender um pouco sobre nome de cores e roupa em inglês. Confira! Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio, do Sesc Escola, e a gente está aqui hoje um pouco para falar um pouquinho de Platão e o seu famoso amor platônico, né? A gente vai desmitificar um pouquinho essa ideia de amor platônico e esclarecer um pouquinho o que isso quer dizer realmente, na ideia de Platão, é claro. Bom, gente, então, quando a gente fala de amor platônico, a primeira coisa que vem na nossa mente é, às vezes, a gente está lá pensando naquele crush que a gente tem, naquela pessoa tão amada que a gente olha assim, nossa, como seria incrível ter aquela pessoa ao nosso lado, né? Aí, normalmente, as pessoas dizem o seguinte, bom, isso aí que você tem é o amor platônico, né? Só que tem uma coisinha um pouquinho diferente aí, tá? Esse é o senso comum, essa é a ideia que se tem em senso comum sobre o amor platônico.
Porém, o que Platão realmente queria dizer quando ele falava de amor, né? Quando Platão falava de amor, ele era um pouco mais amplo do que essa ideia. O que seria amor para Platão, então, e amor mais ou menos na época dele lá? Bom, quando Platão falava de amor, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existia essa palavra que a gente tem. Aliás, nem existia o português ainda, né? Não existia a nossa língua. Então, ele não falava a palavra amor, né? Ele falava a palavra eros. Essa palavra que muitos de vocês devem conhecer em muitos lugares por aí. Porém, essa palavrinha, né, eros, que quando ele dizia, ele se referia então ao amor. Mas aí você me pergunta, tá bom, professor, mas então se Platão se referia a amor utilizando essa palavra eros, então tá, mas o que é eros? Bom, quando Platão se referia ao eros, né, ao amor, como se fosse eros, ele estava se referindo ao desejo. Então, amor é desejo. Tá, mas então, o que é desejo? O que então ele queria dizer com desejo? O desejo é nada mais a busca por aquilo que não se tem. Se você não tem, você ama aquilo. Tudo aquilo que não se tem, você ama aquilo. Por isso que no senso comum tem-se essa ideia de que o amor é sempre o crush. Aquele crush que você tem, você nunca vai conquistar, né? Porém, quando eu digo que ele vai muito mais além, né, quando ele fala isso, esse amor ele quer... Quando ele se refere a coisas, ele se encaixa muito bem no nosso sistema, né? No nosso sistema do capitalismo, que busca as coisas, quer comprar, quer isso, quer aquilo, quero ali o meu videogame novo, aí eu vou lá, desejo ele, amo ele, tenho o meu videogame, jogo 2 semanas, abandono ele e vou procurar agora o meu novo console, o meu novo jogo, né? Então, o amor acaba a partir do momento em que você o tem. Só que aí quando a gente se refere a objetos, esse amor ele se encaixa bem nessa ideia do amor platônico que a gente fala, né, o desejo e tudo mais. Mas quando a gente se refere a pessoas, né, quando a gente se refere a seres humanos, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque normalmente quando a gente pensa em alguém, quando a gente fala de alguém, a gente tem uma imagem, a gente constrói uma ideia do que é aquele ser. A partir do momento em que você o conquista, você descobre novas características que você não tinha como conhecer sem antes ter contato com essa pessoa. Então, a partir do momento em que você tem contato com essa pessoa, você descobre que tem muito mais a se descobrir, muito mais a se amar. Tem muito mais desejo que pode se ter sobre esse ser que você antes apenas almejava ter. Então, o amor se renova a partir do momento em que nós, seres humanos, somos um processo, né? E não um ponto final. A gente tem uma característica que é sempre estar em mudança, sempre estar em uma metamorfose, a gente está sempre se alterando. Sendo assim, o amor platônico ele persiste para seres humanos partindo do princípio que todo ser humano sempre é mutável, sempre está mudando. Então, o amor pela mudança, o amor pela conquista constante, afinal de contas, se para Platão amor é eros e eros é desejo, o desejo se renova sempre que há algo de novo. E ser humano sempre traz algo de novo para a nossa realidade, ao contrário de coisas, objetos, desejos de modo geral. Ou seja, então, sim, amor platônico é uma coisa interessante, mas ele é um pouco mais profundo do que a gente costumava conhecer, não é? Tudo aquilo, né, todo aquele conhecimento que a gente tem sobre o amor platônico, ele se metamorfosa e ele falei errado, metamorfosa não, metamorfosa é muito feio. Bom, sendo assim, todo o conhecimento que a gente tem sobre o amor platônico, ele se altera, né? Ele se altera e passa a tomar um novo olhar. E aí que entra a importância da gente observar os nossos amores pelas coisas, compreendendo que ao utilizar essas coisas, ao conquistar estas coisas, esse amor pode se esvair, afinal de contas. O amor pelas coisas, pelo menos na perspectiva de Platão, tem um fim. Afinal de contas, as coisas elas não mudam, elas não se alteram, né? As coisas, os objetos. Mas as pessoas, essas sim, elas mudam. Ao contrário, por exemplo, de uma carreira, né? Às vezes a gente está ali na escola e aí o nosso professor fala: bom, calma, vocês vão chegar no ensino médio e vocês vão ver que a coisa vai mudar. Aí você chega no ensino médio e seu professor fala: calma, você vai chegar no ensino superior e você vai perceber que a coisa vai mudar. Aí você chega no ensino superior e o seu professor fala: calma, você vai conseguir o seu emprego e você vai ver que a coisa vai mudar. Aí você consegue o seu emprego.
o seu emprego. Aí o seu patrão chega e fala para você, calma, tem outras promoções que você pode conquistar. E aí sim você vai perceber que a coisa vai mudar. E aí você finalmente chega lá, você já está bem cansado, e aí quando você está lá, né, as coisas já estão acabando, você já está bem velhinho, e aí uma pessoa chega para você e fala assim, calma, o melhor ainda está por vir. Então, o amor para Platão é essa eterna busca em que você está sempre atrás, você está sempre procurando, você está sempre almejando algo que sustente a sua paixão, o seu eros. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para falar um pouquinho sobre o amor platônico, dar uma alterada, uma desmitificada sobre o que seria o amor platônico, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal! Hey guys, do you know about colors? Você sabe sobre as cores? Vamos rever, que eu aposto que todo mundo já viu na escola pelo menos as cores primárias. Vamos rever isso. As cores primárias são blue, red, red, yellow, yellow. That's okay? Easy, yeah? So far so good, bem tranquilo. Agora vamos ver sobre a roupa. Aqui eu escolhi uma t-shirt, ok? This is a t-shirt. And, imagine, se eu perguntasse para você, what is the color of this t-shirt? What's the color? Is it blue? No, it isn't. Is it red? No, it isn't. Is it yellow? Yes, it is. This is a yellow t-shirt. Note que o adjetivo yellow veio antes do substantivo, que é a palavra t-shirt, camiseta. Porque assim funciona no inglês. Os adjetivos vêm antes do substantivo, o que é diferente do português. Normalmente falaríamos blusa, camiseta, amarelo. Mas em inglês, primeiro vem a cor, depois a palavra, que é o substantivo. Então, yellow t-shirt. Quando nós falamos sobre roupas, é comum você querer demonstrar algo. Tipo assim, aquela camiseta, essa blusa, esse vestido, aqueles vestidos. E como que eu digo esses pronomes demonstrativos em inglês? It's so far so good. Bem tranquilo. Quando algo está próximo de você, like this, está próximo de mim essa t-shirt, eu falo this t-shirt. So this é como esse, essa, isso em inglês. Agora, se essa t-shirt estivesse longe e eu quero apontar para ela aquela camiseta, então eu não poderia usar this, porque this é só para próximo. Aquela seria that t-shirt. Note que aqui eu só estou utilizando no singular, porque eu tenho só one t-shirt. Então, eu utilizei this para perto, that para longe. This, isso, esse, essa, that, aquele, aquela. Agora aqui, eu vou colocar em outro contexto. Eu tenho two t-shirts, ok? Two. One t-shirt is black and the other is yellow. Great. Se essas t-shirts estivessem próximas de mim e eu quero falar essas camisetas, eu vou dizer these t-shirts, que seria essas camisetas, tá? Agora, se elas estiverem longe de mim, ok? It's far, it's longe. E aí eu quero apontar para ela, no sentido assim, aquelas camisetas. Então seria those t-shirts. Those seria aquelas, aqueles em inglês. Nesse sentido, eu quero falar, por exemplo, aquelas camisetas são bonitas. So, those t-shirts are beautiful, ok? Eu quero falar que essas camisetas são
são pequenas, ok? So, these t-shirts are small, ok? So far, so good? Aposto que sim. Vamos continuar agora. So, let's review about the colors, ok? What's this color? It's orange. And here, green. And here, white. And here, blue. Outro detalhe também. Quando você quer especificar que é um azul claro, que é esse caso aqui, você pode falar o soft blue ou light blue, ok? Agora, se fosse escuro, que é, por exemplo, aqui dessa camiseta, seria o dark blue, que seria um azul mais escuro, ok? Isso você pode usar para qualquer cor. Por exemplo, aqui, que é um green mais fechado, mais escuro, seria light green ou dark green. I think que é um dark green, ok? Um verde mais escuro. E aqui já é um light green, um verde mais claro. Red and yellow. What's the color of the t-shirt? Yellow. What's the color of this t-shirt? It's black. Ok, guys? Espero que vocês tenham gostado e pratiquem as cores em casa. Veja os objetos que você tem e aponta. Blue, yellow, green. Ok? Bye bye, see you! O programa de hoje passou rápido, não é mesmo? Mas não se preocupe que amanhã tem mais. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal do YouTube, Sesc Mato Grosso. Tchau!